linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, hoje eu vou tratar um assunto que eu já falei em alguns vídeos meus lá no comecinho, quando eu cheguei aqui no YouTube, mas eu tô vendo que é uma necessidade nós atualizarmos essa temática, pelo fato de que eu tô vivenciando no YouTube alguns defensores, digamos assim, de forma ideológica e de forma, assim, de certa forma arrogante, né, e com a prepotência, que acham que têm o conhecimento, que acham que são detentores do conhecimento em relação a essa matéria que nós iremos abordar hoje, que muitas vezes não deixa nem espaço para um questionamento. É aí que está. Por sermos maçom, nós temos o dever de investigarmos uma verdade por meio da lógica, né? Por meio do raciocínio lógico. Então, na maçonaria, nós somos ensinados a não defender algo absolutista, como se fosse uma verdade absoluta. Nós somos incentivados a buscar constantemente a verdade por meio da investigação. Então, muitas vezes, quando uma pessoa, ou um maçom, ou um grão-mestre, ou um venerável mestre, ele faz uma afirmação e não te dá espaço, não te permite ao questionamento, então, meu irmão, pode ter certeza que você está diante de um ditador, diante de um falsário, diante de um ideológico, né, um fanático, né? E que você tem sim o direito de questionar, tem sim o direito de buscar a verdade por meio da investigação. É assim que a maçonaria nos ensina, né, a sermos um peregrino em busca da verdade e etc. Então, eu vou abordar esse assunto de uma forma bastante desprendida, bastante, digamos assim, imparcial. Eu não gosto da palavra imparcial, mas eu vou me manter aqui dentro da originalidade do que consiste o próprio texto. Eu não vou aqui querer fantasiar ou fazer uma interpretação que não seja dentro da hermenêutica, que não seja dentro de uma exegese, certo? Eu vou tratar esse assunto de regularidade e reconhecimento com a mais sincera verdade. Então eu vou deixar os 8 pontos de regularidade maçônica, aliás, de reconhecimento maçônico, ditado pela Grande Loja Unida da Inglaterra em 1929, aonde o seu grão-mestre, né, autorizou a publicação desses 8 manifestos, desses 8 pontos de reconhecimento, ou seja, que toda a maçonaria que queira estar dentro dessa gênese, digamos, da Grande Loja Unida da Inglaterra, devera observar e vivenciar. Isso não quer dizer que a maçonaria inglesa ela quer, de certa forma, fazer nós acreditarmos que ela é um absolutista, que ela domina a maçonaria universal. De maneira nenhuma, nem o próprio texto, os próprios 8 pontos desse manifesto da Grande Loja Unida da Inglaterra nos dá sim a universalidade. Não tem nada de ideologia ou fanatismo, é simplesmente um zelo em relação à maçonaria que existe e que venha a existir, que esteja enquadrado nesses 8 pontos de reconhecimento. Assim também como a maçonaria francesa tem os seus pontos de reconhecimento, a maçonaria dos Estados Unidos também tem os seus pontos de reconhecimento, nada mais do que a Grande Loja Unida da Inglaterra, que de certa forma é o princípio dessa organização de maçonaria especulativa, trouxe ao mundo para que as potências maçônicas que assim desejar ter um tratado de reconhecimento com a mesma esteja dentro desses padrões de reconhecimento a qual elas apresentam. Toda potência maçônica tem o mesmo direito que a maçonaria inglesa tem. Então nós aqui do Brasil, em especial a nossa loja Guerreiros da Luz e da Liberdade, nós buscamos essa originalidade, essa regularidade. Nós poderíamos muito bem trabalhar dentro de uma regularidade francesa ou dentro de uma realidade
regularidade americana, mas como a gente está inserido em uma maçonaria brasileira, a qual todas as potências, pelo menos a maioria das potências maçônicas, elas buscam essa originalidade, essa regularidade, não tinha por que nós também não estarmos inseridos nessa matéria. Mas o que há de verdade dos fatos é que a própria maçonaria brasileira, mediante aqueles ideológicos, aqueles que defendem essa ideia imatura, né, faz com que percam de fato o conteúdo universal do 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Eles querem fazer você acreditar que só para você ser uma potência maçônica regular, você tem que obedecer e estar direcionada ao reconhecimento do Grande Oriente do Brasil ou de uma grande loja aqui estadual. Eu vou desmistificar tudo isso e tentarei de forma bastante pedagógica te apresentar a realidade dos fatos. Então bora lá, bora estudar os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Deixo aqui só um pensamento para vocês. Ignorante nem é aquele que desconhece algo. Ignorante é aquele que conhece e ignora o que sabe. Então eu não posso me permitir ser ignorante, porque eu conheço a matéria e eu tenho que defender a verdade. Vamos lá. Primeiro ponto, diz assim, regularidade de origem. Ou seja, que todas as potências que existem ou que venha a existir, elas estejam dentro de uma regularidade de origem. Dentro de uma regularidade de origem que a Grande Loja Unida da Inglaterra acha salutar, que acha que fará bem para essas potências maçônicas que existem ou que vêm a existir, que vêm a estar dentro desse ciclo, né, de amizade da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então ela pede que você tenha uma regularidade de origem, ou seja, que você esteja inserido dentro dos padrões que a mesma está vivenciando e irá vivenciar. Bem, então vamos ver qual seria essa regularidade, né? Aonde eles mantêm como se fosse original, ou origem desde a sua fundação, digamos assim. Então vamos lá. No segundo ponto ele diz que a crença no grande arquiteto do universo e sua vontade revelada deverá ser uma qualificação essencial de seus membros. Ou seja, você tem que ter essa regularidade. Todos os membros que venham a pertencer à sua loja ou à sua potência devem ter essa regularidade, está dentro dessa origem. Estou sendo bastante pedagógico, né? Bem interessante, né? Acho que você está me acompanhando. Então vamos lá, vamos para o segundo ponto, terceiro ponto, que diz assim: que todos os iniciados deverão tomar o seu juramento sobre ou à vista de um volume aberto da lei sagrada, pelo qual seja pleno reconhecimento sobre os valores de consciência dos indivíduos particulares que estejam sendo iniciados. Ou seja, o terceiro ponto de regularidade de origem é que os seus membros venham a fazer um juramento sobre o livro da lei ou sobre um livro que aquele indivíduo, aquele candidato, acredite como fosse da sua religião, digamos assim, ou seja, ou colocando na mão ou na sua presença. É importante que esteja dentro dessa regularidade, ou seja, dentro dessa origem. Quarto ponto: que os membros da obediência e lojas individuais sejam compostos exclusivamente por homens, e que cada obediência não poderá ter nenhum intercurso maçônico de qualquer tipo com lojas mistas ou corpo que admite mulheres como membros. Veja bem, para que você esteja dentro dessa regularidade de origem, é necessário que tua loja ela não tenha nenhum tipo de convivência, digamos assim, dentro de um templo maçônico com maçonarias mistas, ou seja, feita de homens e de mulheres, ou então maçonarias femininas, que vocês sejam totalmente exclusivos de homens. Ele está dizendo aqui, ele não está aqui proibindo a existência dessas maçonarias. Ele não está dizendo aqui que essas maçonarias são espúrias,
que essas maçonarias são mentirosas. Ele está pedindo que você não tenha convivência, ou seja, que você não intervisite maçonarias mistas ou maçonarias femininas. Veja bem o texto como é humanista, o texto como é universo. Ele não está dizendo, ele não está chamando aqui, como a gente escuta constantemente aqui no Brasil, maçonarias espúrias, maçonarias falsas. Ele está dizendo simplesmente que vocês, que estejam dentro dessa regularidade de origem que a maçonaria inglesa pede para futuramente te reconhecer como maçonaria, que você esteja dentro desses padrões. Ele não está dizendo que essa maçonaria mista de mulheres, essa maçonaria feita só de mulheres, é uma maçonaria falsa, como você escuta aí, vocês escutam constantemente de alguns YouTubes aqui, ou de maçons diariamente nas suas lojas, chamando essas maçonarias de espúria, de mentirosa. Tanta arrogância e tanta prepotência por falta de conhecimento. Por isso que se torna o ignorante, né, que desconhece algo. Vamos lá. Segundo ponto, diz assim, que a obediência deverá ter soberana jurisdição sobre as lojas, sobre o seu controle, ou seja, que será responsável, independente, autogovernável, com somente uma indisputável autoridade sobre a loja ou graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre maçom, dentro de sua jurisdição, e não poderá dividir sobre qualquer meios tal autoridade com Supremos Conselho ou outro poder que clame qualquer controle ou supervisão sobre estes graus. Olha só como é lindo a universalidade da Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela, assim como ela é autônoma, ela tem a total autoridade sobre os graus simbólicos que ela dirige, a Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela diz que para você manter um tratado de reconhecimento que você venha ter com a Grande Loja, é necessário que também você seja igual a ela. E que você não se permita dividir a tua autoridade com qualquer conselho filosófico ou qualquer poder fora que não seja teu. Ou seja, você é exclusivo, você é o administrador dos três graus simbólicos. Ou seja, eles não estão dizendo aqui, ele não está dizendo aqui que a maçonaria inglesa é absoluta sobre a tua soberania. Não, ela não se mete, ela te dá total liberdade, ela te deixa vivenciar de fato a maçonaria. Isso é lindo, isso é universo. Aí nós vamos chegar na matéria onde eu vou chegar do domínio, da prepotência, da arrogância da maçonaria brasileira, que foge totalmente dos pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Querem dizer que vivem, mas não vivem. Não vive essa universalidade, não vive essa fraternidade, não vive essa liberdade. A maçonaria brasileira não vive essa liberdade, essa fraternidade que a Grande Loja Unida da Inglaterra propõe para a maçonaria universal. Então ela diz que essa potência que vem a querer um tratado de reconhecimento com ela deve estar dentro desses padrões, ou seja, ser uma potência absoluta, autônoma sobre os graus simbólicos. Se uma potência maçônica que se diz ser subordinada a um corpo filosófico, ou seja, que recebeu uma carta constitutiva para dar legalidade, de regularidade a ela, não está enquadrada aqui. É uma maçonaria, digamos assim, regular dentro daqueles padrões que ela acredita, mas não dentro da regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra. Não está dentro dessa originalidade. Eu falo aqui diretamente para a Grande Loja do Estado de Ceará, onde ela acredita, até hoje divulga, que ela recebeu a autonomia, ou seja, o direito de se tornar uma potência por meio de uma carta constitutiva enviada pelo Conselho Filosófico. Essa é uma mentira, ao ponto deles mesmos depois do manifesto de 1929, se eu não me engano, em 1930 mais ou menos, a própria Grande Loja admite que estava equivocada e que ela teria que ser autônoma sobre os seus graus simbólicos das suas lojas que estavam trabalhando sobre a maçonaria simbólica. Então ela desfaz o tratado de subordinação com o Conselho Filosófico e faz um tratado de mútuo reconhecimento. Vê como é interessante, né? A própria história conta, mas os irmãos não querem ver, porque eles estão simplesmente vendados, estão dentro de uma matrix. Então a potência maçônica ela tem que ser autônoma.
Ela não pode dividir o seu poder com nenhum conselho ou com nenhuma outra grande loja. Ela tem que ser autônoma, totalmente exclusiva sobre a sua administração. Tá mais claro do que isso? É impossível, né? Que as três grandes luzes da franco-maçonaria, nomeada o livro da lei, o esquadro e o compasso, deverão sempre ser exibidos quanto à obediência ou suas lojas subordinadas estiverem em trabalho sendo chefe deste volume da lei sagrada. Ou seja, na presença de todo o ritual maçônico que sua loja venha trabalhar ou a sua potência venha trabalhar, deve estar presente as três luzes da maçonaria dentro dessa regularidade de origem, ou seja, o esquadro, o livro da lei e o compasso. Toda loja que não tiver na abertura dos seus trabalhos esses três ingredientes, ela não pode dizer que é uma loja que esteja dentro da regularidade de origem da grande loja unida da Inglaterra. Vamos lá, 7. Que a discussão sobre religião e política dentro das lojas sejam... Só um minutinho aqui. Sejam sobre a religião política dentro das lojas sejam estritamente proibidas, ou seja, não deve haver uma discussão sobre política e sobre religião nos templos maçônicos, na eclésia maçônica, no ajuntamento da loja, não pode haver uma discussão entre esses temas. Pode haver sim, acredito eu, pode haver uma fala, ou seja, você pode externar o que você pensa, mas não pode se permitir discussão. Você pode sim defender uma ideia sobre religião, você pode defender uma ideia sobre política, mas não pode haver a discussão, o debate, entendeu? Há sempre um paradoxo aí. O cara acha que ele não pode falar de política na loja maçônica. Pode sim, pode sim. Ele pode falar de religião, pode sim. Não pode haver a discussão, não pode haver discussão. Até porque discussão não faz parte dos homens que pensam, né? Dos homens racionais, faz dos homens brutos, dos ignorantes. Mas nós aqui da Guerreiros da Luz e da Liberdade, recentemente o irmão fez uma palestra sobre o que ele acredita como ideologia política e não houve a discussão. Nós deixamos o irmão falar à vontade, ele vendeu a sua ideia e não houve uma discussão, não houve um contra-argumento, não houve uma correlata, simplesmente o irmão apresentou e foi muito feliz no que ele apresentou. Há confusão quando há criancice, quando há ignorância das partes. Mas quando há o respeito, a tolerância, então não há discussão. 8. Que os princípios dos antigos landmarks, costumes e uso das oficinas seja estritamente observado. Pronto. Ou seja, se você observa, se a sua loja observa esses 8 pontos aqui, omitido pela grande loja unida da Inglaterra, você pode ter certeza, pode ficar feliz e pode dizer para esses idiotas, esses falsários, esses defensores do indefensável, que vocês são uma loja regular, vocês são uma loja constituída. Se vocês estiverem dentro dessa regularidade de origem. É aquilo que eu venho sempre defendendo e dizendo aqui para vocês. Que nós, da Guerreiros da Luz e da Liberdade, somos uma loja com regularidade de origem da grande loja unida da Inglaterra. E eu desafio qualquer maçom, qualquer grão-mestre me dizer ao contrário. Você pode falar nas redes sociais, você pode falar por seus asseclas, mas você querer dizer diretamente a minha pessoa, eu vou ter que lhe permitir um contra-argumento, me convencer ao contrário, porque os 8 pontos estão aqui. Toda a potência maçônica, toda a obediência maçônica, ou toda loja que esteja dentro desses pontos de regularidade, é uma loja com regularidade de origem. Agora, vamos lá, o que seria reconhecimento, né? Veja bem, a regularidade antecede o reconhecimento. Não é o contrário, como querem fazer você acreditar. Você tem que ter o reconhecimento para ter regularidade. Não, você tem regularidade para assim buscar um tratado de reconhecimento. Vamos lá. O que consiste agora esse outro ponto de reconhecimento, já que a gente estudou o que consiste regularidade de origem. Se você é uma potência maçônica, você é uma loja que esteja dentro desses 8 pontos de reconhecimento, pode ter certeza que você é uma loja regular de origem. Mas aí ele diz,
Primeiro ponto, então voltando para o primeiro ponto. Regularidade de origem, a qual nós estudamos, sabemos agora o que seja. Aí ele diz, continuando, ou seja, que cada obediência deverá ter sido estabelecida legalmente por uma outra obediência reconhecida. Então ele continua o processo de regularidade de origem. Ou seja, não basta somente que você observe os 8 pontos. É necessário também que você seja constituída por uma loja já dentro desses padrões, de uma obediência já dentro desses padrões. É aí que mora, digamos assim, eu posso até usar uma palavra, digamos assim, vulgar, né? A putaria. Que a gente fala aqui do Ceará. Aí é onde mora a putaria. É aí onde mora essa questão que não tem como sustentar essa, digamos, essa continuidade, esse reconhecimento contínuo. Por isso que a própria grande loja, reconhecendo que seria impossível manter essa cadeia de reconhecimento, ou seja, que vou dar um exemplo bem interessante, que uma loja A, né, reconheça a potência A, reconheça a potência B, a B reconheça a potência C e a C reconheça a potência D, e assim consecutivamente. A própria grande loja, vendo que isso seria praticamente impossível, ela continua expandindo a sua universalidade. Ela dá uma ideia, ela dá um caminho, né? Mas ela entende, por se tratar de pessoas, de seres humanos, ela entende que não vai ser possível esse tratado contínuo de uma obediência reconhecer uma, a outra reconhecer outra, etc. Aí o que ela faz? Ela universaliza. Digamos, o que você vê aqui, quando faz essa leitura, você entende o seguinte: rapaz, só pode haver uma potência maçônica, só pode vir a haver uma nova potência maçônica se a grande loja, né, der o reconhecimento, ou seja, ajudar na fundação, ou seja, a própria grande loja, o Grande Oriente, fazer com que aquela potência venha a existir. Você acha que isso acontece? Você acha que uma grande loja ela vai criar uma outra grande loja dentro do meio onde ela esteja inserido? O que acontece é o seguinte, aí você faz somente uma pergunta para desmitificar e acabar com tudo isso. Mas o texto é bem claro, ele vai mostrar para ti como tudo funciona. Já que, o que aconteceu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Grande Oriente do Brasil foi fundado, foi criado o Grande Oriente do Brasil, ele estava dentro desse segmento de reconhecimento, ou seja, uma potência maçônica dentro dessa regularidade de origem, reconheceu imediatamente o Grande Oriente do Brasil, ou seja, deu uma carta, vamos usar essa parte burocrática, né? Ou seja, concedeu ao Grande Oriente do Brasil a liberdade de fundar uma nova potência, ou seja, foi orientado, foi ajudado a fundar o Grande Oriente do Brasil por uma potência que já existente? Não. Tudo que se você escutar que sim, é mentira. É porque você for buscar dentro da história maçônica do próprio Brasil, você vai encontrar, você vai ver que o próprio Grande Oriente do Brasil ele nasce de forma totalmente independente, porque é um direito que o consiste o nascimento de uma nova potência. Eu vou já te mostrar dentro do próprio texto. Então o Grande Oriente do Brasil ele nasceu de forma totalmente independente. Ele não precisou estar dentro dessa cadeia de reconhecimento. Ele não precisou ter um reconhecimento de uma potência maçônica já existente. Assim, não foi diferente com as grandes lojas aqui do Brasil, estaduais. Você sabe do que eu estou falando e é só estudar a tua história. Eu faço uma perguntinha novamente.
o Grande Oriente do Brasil reconheceu de imediato as grandes lojas que foram recém-fundadas em 1927? Não. As grandes lojas nascem de forma totalmente independente, fugindo dessa cadeia de reconhecimento de uma potência A reconhece a potência B e a potência B reconhece a potência C. Ou seja, as grandes lojas do Brasil não foram fundadas dentro desses padrões. Isso faz dessas potências maçônicas maçonarias irregulares, ou seja, maçonarias espúrias, como vocês gostam de falar? Não, porque o próprio artigo 1 vai te dar esse direito. Vai te dar esse direito de você criar uma potência maçônica sem essa corrente de reconhecimento. Porque os 8 pontos aqui trata-se de tratado de reconhecimento, ou seja, que você só pode ser reconhecido por uma potência já existente no futuro se você estiver dentro desses 8 pontos de regularidade de origem. Então, como é que se nasce uma nova potência fora dessa cadeia de reconhecimento? Tá bem aqui, ó, bem claro, dentro do próprio texto, do próprio capítulo 1, diz assim, ó. Ou seja, que cada obediência deverá ter sido reconhecida legalmente por uma outra obediência reconhecida, vírgula, ou, dá uma pausa, ou, já que, pergunte, converse com o texto, converse, hermenêutica, converse, ó, já que as potências existentes não me reconheceram, já que elas não me ajudaram a fundar, ou seja, não me deram a liberdade de fundar outras lojas, eles não quiseram fazer isso, porque se ele, ó, por exemplo, porque se não houvesse essa brecha aqui, digamos, só existia a grande loja da Inglaterra. Mas a grande loja unida da Inglaterra, ela não poderia se cometer essa ignorância de ser uma loja, ou seja, uma potência fundamentalista, ser uma seita, digamos assim. Ela tinha que dar universalidade, ela tinha que se fazer, digamos, se multiplicar. Então, já que ela seria impossível, quase impossível, uma grande loja ou um grande oriente já existente, e ele chegar para alguns irmãos, algumas lojas, ó, a partir de hoje vocês vão fundar uma potência maçônica. Eu vou pegar aqui a loja 155, 154 e 153, vocês vão sair da nossa jurisdição, vocês vão sair da nossa subordinação e vão fundar uma nova potência maçônica. E a gente vai manter essa cadeia de reconhecimento. Não deverá ser assim dentro do texto, mas isso não vai acontecer nunca, jamais o Grande Oriente do Brasil, jamais as grandes lojas estaduais vão fazer isso, vão permitir que os irmãos criem uma nova potência, até porque todos nós sabemos, nós que fomos maçons do Grande Oriente do Brasil e da grande loja, sabemos que há digamos assim, uma ideologia, um fanatismo, um domínio em relação a essa matéria. Ora, a partir do momento que você deixa a maçonaria do Grande Oriente do Brasil, você já se torna um maçom irregular. Então eles clamam para si o absolutismo de uma regularidade que eles não têm, é que eles fantasiam ter. E fazem acreditar uma mentira repetida várias vezes como verdade, se torna uma verdade. É isso que o Grande Oriente do Brasil fez e que as grandes lojas nacionais fizeram você acreditar. Que você não tem o direito de criar uma nova loja ou uma potência maçônica totalmente fora da independência das potências já existentes. Claro, se você não interpretar o texto corretamente. E assim ele diz, ó. Ora, já que ninguém manteve essa cadeia de reconhecimento, já que a potência B não criou a potência C, então vamos fazer isso aqui. Ora, eu não quero mais ficar subordinado a vocês, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero universalizar a maçonaria. Então eu vou criar uma potência. Aí ele diz, ou por 3 ou mais lojas regularmente constituídas. Pronto. Ou seja, já que vocês não querem me ajudar, como aconteceu conosco, aqui nós da Guerreiros da Luz e da Liberdade, aconteceu foi isso.
Já que a grande loja ou o Grande Oriente queria que a gente ficasse escravo deles pelo resto da nossa vida, a gente decidiu, não é assim não. Eu não posso, eu tenho o direito, segundo o próprio ponto de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, de criar uma nova potência, dentro da regularidade de origem. Então o que aconteceu? Nós saímos da escravidão da potência e decidimos entrar dentro da matéria do que consiste a regularidade de origem, ou por 3 ou mais lojas regularmente constituída. E o que é uma loja regularmente constituída? Feito de maçons com regularidade de origem. Ou seja, maçons que estão inseridos dentro desses 8 pontos de regularidade. Mestres maçons, entendeu? Que estão dentro dessa regularidade de origem, eles criam e fundam uma nova potência maçônica, ou seja, 7 mestres maçons que dão origem a uma loja maçônica com toda legalidade, com toda regularidade de origem. Assim, uma loja existente, criando-se uma outra loja, uma terceira loja, tem o total direito, a total liberdade de criar agora uma nova potência maçônica, seguindo os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Agora, vamos atualizar. Criando-se assim a Grande Loja Unida do Estado de Ceará, que será no futuro próximo, nós aqui criaremos uma nova potência no Estado de Ceará, que terá a gramatura de Grande Loja Unida do Estado do Ceará, né? O que vai acontecer? Nós somos uma loja, uma potência agora com regularidade de origem, que podemos assim buscar tratados de mútuo reconhecimento. Ou seja, não é a potência já existente que vai me dar regularidade. Não, eu sou uma potência regular. Agora eu vou buscar tratado de reconhecimento dessas potências já existentes. Contudo, será feito esse tratado ou não, porque cada potência maçônica, como nós lemos no artigo 5, tem a sua autonomia, tem a sua autoridade de fazer tratados ou não. Então digamos que a Grande Loja Unida do Estado de Ceará, ela que requeira um tratado de mútuo reconhecimento com a Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela pode fazer isso diretamente com a Grande Loja Unida da Inglaterra? Pode. Eu não preciso ter outro meio, porque eu sou autônomo. Nós temos total autoridade sobre os graus simbólicos e sobre as lojas que estão jurisdicionadas por nós outros. Eu posso pegar e buscar um tratado de mútuo reconhecimento diretamente com o Grande Oriente do Brasil? Posso, porque são duas potências autônomas. Agora, se vão querer fazer esse tratado, aí é um problema político. É um problema de conveniência maçônica, a politicagem, o mercantilismo da maçonaria, que isso não é falado. Ora, tu acha que sai de graça um tratado de mútuo reconhecimento com a Grande Loja Unida da Inglaterra? Jamais, meus queridos, jamais. Sai caro e muito caro, e é por obreiro, é por cabecinha. Assim como você paga por obreiro da tua loja para tu ficar subordinado, escravizado a uma potência maçônica já existente, assim, uma potência maçônica, ela paga por obreiro para ter o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Bem, digamos, o Grande Oriente tenha 200 mil irmãos, certo? 200 mil irmãos. Para a Grande Loja Unida da Inglaterra reconhecer o Grande Oriente do Brasil, juntamente com esse corpo de irmãos, 200 mil irmãos, o Grande Oriente paga por cabeça. Por cabeça. Cada irmãozinho, X, digamos que seja aí R$10 por ano, né? Por ano, de cada irmão para ter o reconhecimento mútuo da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então há um mercantilismo, ou seja, eu ganho, tu ganha, todos nós ganhamos. Então, digamos que a Grande Loja Unida do Estado de Ceará vá buscar um tratado de reconhecimento com a Grande Loja aqui do Estado de Ceará. Bem, vai ser pura conveniência, pura política.
vai haver uma conversa entre os grão-mestrados. Se a grande loja unida, a grande loja do estado de Ceará ou a grande loja unida do estado de Ceará entrarem em um acordo por meio da politicagem, aí faz-se tratado de reconhecimento mútuo, aonde os membros dessas duas potências vão ter intervisitação. Porém, a verdade dos fatos era que houvesse essa intervisitação se de fato as potências reconhecessem e aceitassem os landmarks, onde todo maçom tem direito a assento a uma loja regularmente constituída, 14º landmark. Então, quebrando um dos 8 pontos, não permitindo aos irmãos a intervisitação, já quebra os landmark, o landmark da próprios 8 pontos de reconhecimento da grande loja unida da Inglaterra. Então, você proibir os seus obreiros, os seus afiliados de nos visitar, você já está quebrando o 8º ponto dos 8 pontos de reconhecimento. Ao contrário de nós outros, se não há proibição na Guerreiros da Luz hoje, né, de nossos irmãos intervisitar qualquer loja, o que há proibição é da parte de vocês. Entenderam assim? Vocês estão entendendo? Ou seja, nossos irmãos aqui, se por acaso a grande loja, qualquer loja da grande loja aceitasse os nossos irmãos visitar, eles iriam com o maior prazer. Então, mas há a proibição da parte de vocês, porque vocês ainda, nós não temos ainda um tratado de mútuo reconhecimento. Tudo bem, vamos respeitar essa política da maçonaria nacional, tudo bem, né? Mas eu quero aqui dizer para você que no futuro, você que hoje bate no peito se dizendo uma maçonaria verdadeira, uma maçonaria regular, e quando você, eu já falei isso no vídeo, quando você dormir e acordar e o seu grão-mestre colocar lá no edital, no boletim oficial, dizendo, olha, a partir de hoje nós temos tratado de mútuo reconhecimento e amizade com a grande loja unida do estado de Ceará. E aí? Aí nós passamos de espúrio para verdadeiro? Então acorda, menino, acorda, criança. Só poderá haver um tratado de reconhecimento se nós estivermos dentro dos 8 pontos de reconhecimento. Ou seja, se nós fôssemos uma loja, uma potência falsa, não haverá tratado de reconhecimento. O tratado de reconhecimento nasce porque seremos uma loja que estaremos dentro dos padrões de reconhecimento da grande loja unida da Inglaterra. Bem, acredito que fui bastante sucinto ao vídeo, ficou muito longo porque é um assunto muito delicado, é um assunto que deve ser tratado com verdade, e eu acredito que o que eu passei para vocês, se vocês não quiserem acreditar, aí é um problema seu, né? Mas contra fatos não há argumento. Regularidade é uma coisa que toda potência pode ser sim, se estiver dentro dos padrões de regularidade de origem, e tratado de mútuo reconhecimento é conveniência. Eu batizo como mercantilismo da maçonaria institucional, da maçonaria especulativa a qual nós estamos vivendo. Sonho eu que de fato a gente possa viver a universalidade maçônica, onde todo maçom que esteja dentro dessa regularidade de origem possa ter o mútuo reconhecimento e a intervisitação por questão de fraternidade da maçonaria universal. Sonho ainda com esse dia, quem sabe, eu não vou alcançar, mas quem sabe alguns irmãos da futura grande loja unida do estado de Ceará possa vivenciar essa intervisitação sem o precisar da politicagem da maçonaria institucional que hoje é vivenciada. Então, seria muito mais fraterno, muito mais maçonaria os irmãos poderem se visitar. Porque a pergunta é o seguinte, pô, não vai pro cabaré não, cara. Não vai pro cabaré não, porque tu vai acabar com o teu casamento, entendeu? Não vai se misturar em meios aos drogados, aos meios das pessoas falaciosas, das pessoas que te fazem mal. Mas, meu irmão, te proibir de estar entre irmãos, a qual irmão que você conhece, sabe da índole dos irmãos, te proibir, não te permitir você usar o teu direito de ir e vir, a tua liberdade, meu irmão, cai na real, não seria um tanto contraditório?
E contra o 14º landmark, que diz que todo maçom tem direito a assento em uma loja constituída, é um caso a ser estudado, meditado, e você acordar desse sono profundo que te fizeram acreditar. Te amo sem te conhecer.